Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo da educação e diferenças culturais. Bora lá? Christopher Winch e John Gingell indicam que a chave para entender a questão da escolha do currículo é compreender a relação entre o currículo e os objetivos, os AINs, da educação. O currículo é um plano para a implementação de objetivos educacionais. Possui a tradução de AIN por finalidade, diferenciando de objective. Entretanto, cabe observar que algumas traduções citadas no texto utilizaram para AIN a palavra objetivo. Essas traduções não foram alteradas. De acordo com esta perspectiva, o desempenho do educador ou professor está diretamente associado à finalidade que ele visa alcançar. Segue-se que os princípios educacionais a serem assumidos devem estar diretamente orientados por aqueles valores que eles visam promover. Vou assumir aqui com Frederick Smith, a seguinte concepção de educação. A educação pode ser entendida como atividade social de ensino, pelo menos por parte de um professor e, consequentemente, a aprendizagem de pelo menos um estudante. A aprendizagem que é ampla ou sistemática no que diz respeito ao assunto ensinado. Esta é, eu creio, no nosso sentido ordinário de educação. A educação, assim entendida, ocorre dentro e fora das instituições educacionais. A pergunta central que deve ser feita quando se aborda as finalidades da educação é: qual é a finalidade fundamental da educação? Entretanto, o propósito deste trabalho não é discutir ou responder essa pergunta, mas uma pergunta mais restrita. Qual é a finalidade epistêmica fundamental da educação? A educação pode ter várias finalidades. Ela pode ter finalidade social, ética, política, epistemológica, procedimental, comportamental. Para responder à pergunta inicial, será necessário ater-se às finalidades epistêmicas. Existe entre as finalidades epistêmicas uma que seja fundamental? Assumindo uma perspectiva teleológica, deve-se considerar que qualquer explicação sobre tal finalidade inevitavelmente fará referência a algo que possui valor intrínseco, algo que seja bom por si mesmo por causa de suas propriedades inerentes, de acordo com Marian Davy. Epistemólogos de todas as convicções tendem a evocar a meta de obter verdades e evitar falsidades. Nenhum outro fim é invocado tão frequentemente como este. William James afirma, acredita na verdade, evite o erro. Essas, são duas leis materialmente diferentes, e por escolher dentre as mesmas, podemos terminar por colorir diferentemente toda a nossa vida intelectual. Vou aqui assumir que James está falando de fins e não de deveres. Note-se que James apresenta sua visão em termos de leis, todavia, para Richard Feldman, parece razoável interpretarmos o termo lei não como dever, mas como objetivo ou fim, visto que James apenas afirma o que se deve obter e não os meios de como obter tais objetivos. E, neste caso, são dois e não uma única finalidade epistêmica. Outro ponto a considerar é que existem duas posições extremas: crer em tudo, a fim de crer em muitas ou todas as proposições verdadeiras, e crer em pouca coisa, a fim de crer na menor quantidade de proposições falsas possíveis. No caso desses objetivos não serem reduzidos um ao outro, faz-se necessário achar uma mescla adequada a fim de atingir a excelência epistêmica. Alguém poderá considerar crer em verdades como prioritário e considerar evitar o erro como secundário, ou evitar o erro como fundamental e crer em verdades como um acréscimo. Ao escolher o que é fundamental e prioritário, podemos terminar por colorir diferentemente toda a nossa vida intelectual. Alvin Goldman, em seu Knowledge in a Social World, assume crer em verdades como a finalidade fundamental e prioritária da sua epistemologia. Goldman, ao tratar sobre as finalidades da educação, manifesta sua posição verística e defende que a finalidade mais característica da educação é o conhecimento proposicional. O objetivo aí fundamental da educação como de ciência é a promoção do conhecimento, ou seja, a crença verdadeira e justificada. Considerando que a ciência procura o conhecimento que é novo para a humanidade, a educação procura o conhecimento que é novo para o estudante individualmente. A educação prossegue nesta missão de várias maneiras através da organização e da transmissão do conhecimento pré-existente, criando incentivos e ambientes para incentivar a aprendizagem e através da elaboração de habilidades e técnicas que facilitem a aprendizagem autônoma e orientem a investigação para a verdade. Essa concepção verística é uma imagem tradicional de que a educação está toda alinhada com uma concepção iluminista de epistemologia. Apesar das críticas populares à visão iluminista, o modelo verístico ainda é o melhor disponível, sendo aquele que se encaixa em todas as fases da educação, da inferior à superior. Conhecimento proposicional é o objetivo mais difundido e característico da educação.
Goldman parece querer colocar em relevo justamente que a verdade é um valor amplamente difundido e que nossas habilidades intelectuais deveriam aumentar as nossas chances de aquisição de crenças verdadeiras. Considero que quase todas as crenças de uma pessoa dependem pelo menos em parte do testemunho de alguém. Muito do que se sabe depende do que os outros nos contaram. Cada vez que alguém forma alguma crença com base no que leu em um jornal, livro ou revista, ou ainda com base no que ouviu de seus pais ou do seu professor, está confiando na palavra dos outros. Embora possa haver algo que as pessoas possam saber que não tenha como fonte o testemunho alheio. Parece difícil pensar a vida cotidiana sem ele. De acordo com Ronay Pires da Rocha, as finalidades da educação estão diretamente relacionadas com a difusão da cultura. As finalidades AINs, são enunciados amplos de propósitos e intenções que incluem a transmissão da cultura ou o desenvolvimento de um modo de vida democrático. Com esses enunciados amplos, temos os critérios que indicam o que deve ser enfatizado nos programas educativos. Entretanto, de acordo com Harvey Siegel, existem razões para questionar a escolha da verdade como uma finalidade epistemológica fundamental da educação. Ele oferece 3. A primeira, existem meios de proporcionar aos estudantes a possibilidade de crenças verdadeiras que seriam educacionalmente inaceitáveis. B, segundo o ponto de vista educacional, importa não apenas que estudantes creem em verdades, mas também sobre que base eles creem nelas. E terceiro, nossa falta de acesso direto às verdades sugere que a finalidade básica relevante não é a crença verdadeira, mas a habilidade do estudante para estimar competentemente a verdade. Considerando as razões elencadas acima, uma alternativa seria propor a racionalidade ou raciocínio crítico como finalidade epistêmica fundamental da educação. Entretanto, pode-se argumentar que o raciocínio crítico não é uma finalidade epistêmica por si mesmo, mas um importante meio para perseguir a finalidade de ter crenças verdadeiras. Portanto, ele não poderia ser a única finalidade epistêmica fundamental a ser perseguida. Harvey Siegel contra-argumenta que crença verdadeira e racionalidade até podem ser candidatos à finalidade epistêmica fundamental da educação, mas que sozinhas nenhuma nem outra são capazes de capturar completamente a perspectiva educacional. Contudo, assegura Siegel, quando combinadas elas capturam um sentido de conhecimento mais relevante para a educação. Harvey Siegel afirma que nós queremos estudantes que creiam em verdade sobre uma base de razões que sustentam tais crenças. Se considerarmos, por um lado, que a finalidade fundamental da educação é composta pela conjunção entre crença verdadeira e racionalidade, por outro, é necessário refletir sobre quais proposições com status de conhecimento devem ser ensinadas. Há uma grande diversidade cultural e, consequentemente, um grande patrimônio cultural. Considera que aquilo que é conhecido em geral em uma sociedade ou cultura pode ser diferente daquilo que é conhecido em outra. Por exemplo, as pessoas da sociedade S1, em geral, sabem quais são os animais peçonhentos e as pessoas da sociedade S2, em geral, sabem os teoremas da geometria analítica. Ou ainda considera que aquilo que é conhecido em geral em uma sociedade ou cultura em um dado momento histórico pode ser diferente daquilo que é conhecido naquela mesma sociedade em outro momento histórico. Por exemplo, as pessoas da sociedade S1 em geral, em T1, costumavam saber quais eram as plantas medicinais. Supõe-se que hoje em dia as pessoas da sociedade S1 em geral sabem quais são as leis de Newton, mas não sabem mais quais são as plantas medicinais. O fato de a proposição ser verdadeira ou ser conhecida parece ser uma condição necessária para ser ensinada, mas não suficiente. Afinal, é necessário fazer uma delimitação nesse conjunto, visto que dificilmente poderíamos abarcar todas em um tempo limitado e pequeno de vida. O que então deve ser ensinado? Considere agora uma grade curricular. O conjunto de proposições que devem ser ensinadas deve ser o mesmo para todos em todas as culturas ou pode ser diferente. Se tal conjunto pode ser diferente, então quem determina o que é relevante para ser ensinado? O fato de vivermos em sociedade motiva-nos a buscar compreender quais conhecimentos são relevantes em nosso contexto. Esta é uma investigação que deve ser orientada por dúvidas reais, aquelas que surgem por ocasião de uma experiência de confrontação com o mundo. A dúvida real interrompe e pode modificar o rumo do nosso comportamento. Segue-se que uma dúvida real costuma surgir mais frequentemente em situações locais do que globais. Então, sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.